Shabbat Shalom a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro de congregação em casa. Hoje nós vamos falar sobre as mentiras do cristianismo e não interprete mal o título, pois a questão aqui não se trata de falar da figura do Cristo ou do Messias, mas sim do que os homens fizeram para distorcer, para manipular e perverter o evangelho conforme está nas Escrituras. E você precisa saber a verdade. Você precisa também investigar tudo que será exposto aqui. Mas primeiro vamos pedir a direção do Espírito do Criador, para que possamos compreender essas verdades. Vamos fechar os nossos olhos. Nosso Pai Celestial, obrigado por esse dia que nós temos de vida, para estudar as Escrituras, para aprender a verdade. Pedimos que tire as escamas dos nossos olhos, que abra o nosso entendimento espiritual para que possamos discernir o falso do verdadeiro. Em nome do Messias Yahushua, que pedimos a tua bênção, o teu poder, a tua ousadia, a tua intrepidez. Assim seja. Bom, queridos, nós vamos começar falando de um aspecto muito importante que foi totalmente mistificado pelo cristianismo pagão. Bom, a primeira coisa que nós vamos expor é a Trindade. A crença em três pessoas de uma divindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que é uma crença estranha às Escrituras. Na verdade, isso é uma invenção do início da Era Comum e, na verdade, as Escrituras não falam sobre Trindade. Não existe Trindade na Bíblia. A Escritura fala apenas da pessoa do Pai e a pessoa do Filho, né? Yahu, o Pai, e Yahushua, o Messias, o seu Filho. Nós não vemos, na verdade, uma definição bíblica para dizer que existem deuses ou uma composição de várias pessoas na divindade. Só há um Deus, Pai, e um só Senhor, ou Adon, o dono, nosso mestre que é o Messias, nosso Salvador. O Espírito Santo é, na verdade, uma emanação, a manifestação do Pai. Você vê a própria designação no hebraico, é o Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito do Santo, né? Que é algo que pertence ao Eterno, é a manifestação dele mesmo, e não de uma terceira entidade, como é ensinado no cristianismo. Mas primeiro, vamos entender de onde surgiu a doutrina da Trindade. Defensores da doutrina trinitária afirmam que a igreja primitiva já catava plenamente essa ideia com base nos escritos de Inácio de Antioquia. Então veja bem, essa doutrina nunca foi partilhada pelo povo de Israel, até porque o povo de Israel declara o Shema há mais de 3.500 anos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouve Israel, o Eterno é um, o Eterno é o único. E Inácio de Antioquia foi quem inventou a Trindade. Isso é mencionado na sua carta aos Efésios 9, 1, 18 e 2. E na primeira carta de Clemente Romano, 42, 46 e 6. Mas do ponto de vista histórico, um dos primeiros a utilizar no Ocidente cristão o termo Trindade para expressar a ideia de que a unidade divina existiria em três pessoas distintas foi Tertuliano. No início do século III, em sua obra Adversus Praxeas, ele utilizou o termo latino de Trinitas, ou seja, três em um. Agora, queridos, veja bem, as pessoas costumam frequentemente dizer, mas a Bíblia fala que são três. Infelizmente, não existe citação bíblica falando que são três. Na verdade, houve um enxerto por Roma, em 1 João 5,7, que simplesmente diz, há três que testificam. E aí eles colocaram uma inserção dizendo que é o Pai, a Palavra, o Espírito, e esses três concordam num, e esse texto foi acrescentado. Qualquer teólogo, estudante de faculdade de teologia, sabe disso, a famosa Croma Joanina.
Foi um texto enxertado e é uma ênfase dos copiadores, dos copistas, para dar um entendimento que eles queriam que o texto desse. Trindade. Nós podemos falar mais sobre a questão da Trindade, mas existe um vídeo completo sobre esse assunto nesse canal. E aí você vai ficar entendendo melhor quem é o Pai, quem é o Filho e o que é o Espírito Santo, ok? Então sugiro que você assista depois. Mas aí você vê que o Pai da Trindade foi Inácio de Antioquia e foi desenvolvida posteriormente pelo romanismo. Mas muito bem. Vamos falar das Escrituras. Chamada de Tanar, o que inclui a Torá, que frequentemente é traduzido por lei, Navim, são os profetas, e Terlim, são os salmos, né? E aí então você tem as Escrituras, que é composta pela lei, os profetas e os salmos. Queridos, é muito importante compreender que todas as menções do Messias às Escrituras Sagradas e dos discípulos eram em referência à Torá, ou Tanar. Ele recitava as Escrituras. Frequentemente, menções como nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yah. Isso está em Deuteronômio. E várias outras menções dos salmos e várias outras menções dos profetas, como a mais frequente era de Eshaiah, ou Isaías. Né? O que aconteceu? Roma inseriu o Novo Testamento como um cânon independente do Antigo Testamento, como uma revelação única e exclusiva para os cristãos, a igreja. Então, o Novo Testamento, que foi como foi canonizado pela Igreja Romana, né, com os evangelhos e as cartas apostólicas, na verdade, não o conteúdo em si, mas o fato de eles desassociarem esse Novo Testamento das Escrituras é que é um problema. Veja o que aconteceu. Marcião de Sinop foi o primeiro líder cristão histórico a propor e delinear um cânone unicamente cristão, apesar de depois ter sido considerado herético. Ela excluiu todos os livros do Antigo Testamento. Veja o que esse Marcião fez, pai da igreja romana. Ele excluiu todos os livros do Antigo Testamento como sendo base do credo da fé cristã e incluiu apenas 10 epístolas paulinas e uma versão do Evangelho de Lucas, conhecida como Evangelho do Senhor. Ao fazê-lo, Marcião estabeleceu uma forma de analisar textos religiosos que ainda hoje permanece no pensamento cristão. Então veja, a maneira de compilar essas cartas, esses evangelhos, quem começou a fazer isso foi Marcião. Tanto é que depois de Marcião, o cristianismo começou a dividir seus textos entre os que se alinhavam adequadamente com o cânone, no sentido da régua, do pensamento teológico aceito, e os que deveriam ser considerados heréticos. Esta visão teve um papel fundamental na finalização da estrutura da coleção de livros que viria a ser conhecida como Bíblia. E o ímpeto inicial para esta empreitada foi dado pela necessidade de propor uma alternativa ao cânone de Marcião. Então preste muita atenção no que eu vou falar agora, para que você não vá tanto ao céu nem tanto à terra. Muitas pessoas querem anular totalmente o Novo Testamento, a validade do Novo Testamento, o que é um absurdo, que é uma heresia. Até porque 15% das citações do Novo Testamento advêm do Tanar, das Escrituras. O grande problema é que eles deixaram livros importantes de fora, como eles também fizeram enxertos. E isso é notório, isso é conhecido, como veremos no decorrer dessa apresentação. Porém, queridos, nada disso foi feito sem a permissão do Criador. Nós sabemos disso. O que nós devemos fazer nessa época de restauração é investigar e ver o que procede ou o que não procede. Sobre os livros que foram deixados de fora, propositalmente, pelo sistema romano cristão, que foi o livro de Enoque e o livro de Jazar. Sem falar que de outras cartas e inúmeros
escritos que realmente são heréticos, como evangelhos gnósticos, como alguns apócrifos que realmente têm uma origem duvidosa. Porém, há livros chamados apócrifos que são autênticos e que são verdadeiros. E que estão em harmonia com o resto das escrituras. Mas isso Roma manipulou para que o povo não tivesse acesso ao que eles chamam de conhecimento proibido. É aquele conhecimento que o sistema não quer que as pessoas comuns tenham acesso, porque senão eles vão descobrir verdades que vão estragar os negócios do sistema religioso, que não vão ser bons para o sistema. Bom, vamos falar do termo igreja. O termo igreja, do grego eclésia, ele não procede originalmente no contexto hebraico, porque veja, igreja geralmente é associada a um prédio ou a templos de pedra, ou a instituição religiosa. Quando, na verdade, a palavra kehilá, né, ou congregação do hebraico, ela é uma reunião de pessoas, simplesmente. É a congregação que estava no deserto, conforme Atos 7 menciona, é a congregação do Messias, que se reunia nos barcos, na beira da praia, se reunia sobre o monte, sem templos, sem CNPJ, sem denominação. Então, isso foi desvirtuado pelo sistema romano a fim de criar um sistema institucional, uma organização partidária com fins lucrativos e sectarista, a fim de ser exclusivista e fechada em si mesmo, né, e renegar todos que não estão dentro dela. Tanto é que esse problema está até hoje, né? E isso tudo parte do conceito de que da teologia da substituição, que Roma substitui Israel. E o catolicismo romano e grande parte do protestantismo fundamentalista considera a igreja a continuidade natural de Israel. Essa ideia produziu algumas aberrações, como o desejo de destruir os judeus, primeiro por católicos na Inquisição e depois por protestantes na Alemanha, já que o próprio Lutero tinha tal aversão, como se eles fossem um câncer. Ele considerava os judeus um câncer no desenrolar da história do mundo. O sentimento de antissemitismo de Martinho Lutero pode ser visto em vários de seus escritos, na verdade. A ideia de que primeiro o cristianismo precisa conquistar e dominar o mundo para Cristo voltar é também o que movia os cruzados antigos e os modernos em sua ânsia conquistadora, como o desejo norte-americano de uma hegemonia ocidental, que às vezes faz uso de meios militares para atingir esse objetivo. A teologia do domínio, professada pelo ex-presidente Bush e por parte dos batistas fundamentalistas do sul dos Estados Unidos, vem desse desejo. Então, na prática, eles entendem que a igreja é o novo Israel, substituiu os judeus, o Israel, e que a igreja ela tem que dominar o mundo. Na cristandade, ou seja, o reino de Cristo na terra, já. E esse é o espírito que movia os cruzados, que se tornaram os templários, a maçonaria, e que hoje rege também o desejo, a ambição protestante, de estabelecer cada vez templos maiores e suntuosos e arrecadar cifras milionárias, trilionárias, né, para si, acúmulo de riqueza. Então todas essas premissas são erradas, já que a igreja somos nós, pessoas que se reúnem com o desejo de partir o pão, de repartir também o pão material, ajudar o próximo. Pois muito bem. A Tevilá, a imersão em nome de Yahushua, foi substituída pelo batismo católico, de aspersão em nome da Trindade. Posteriormente, foi aperfeiçoado no batismo infantil, né? E as criancinhas já tinham que ser batizadas, porque senão, se morressem, iam para o inferno. Então, a igreja inventou o dogma, né, da Imaculada Conceição, de que o homem
ou pecado original, depois que o homem já nasce condenado no pecado, então, portanto, ele tem que se batizar imediatamente. A criancinha tem que se batizar instantaneamente. Na verdade, o batismo por aspersão ou em nome da Trindade não existe na Bíblia. Nós vemos apenas relatos na Bíblia pertinentes ao batismo em nome do Messias. Veja, Atos 2,38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yahushua. Ou eles traduzem Jesus, né? Lá em algumas versões. Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 8,12. Mas como crescem em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Yarro, e do nome de Yahushua se batizavam tanto homens como mulheres. Atos 8,16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Yahushua. Atos 10,48. E mandou que fossem batizados em nome de Yahushua. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 19,5. E os que ouviram foram batizados em nome de Yahushua. Romanos 6,3. Ou não sabeis que todos quantos fostes batizados em Yahushua, fomos batizados na sua morte? Gálatas 3,27. Porque todos quantos fostes batizados no Mashiach, já vos revestistes de Yahushua, ou Messias. Ao descrever sua carta à igreja de Colossos, o apóstolo Paulo dirige uma exortação para os novos conversos, os quais foram sepultados e ressuscitados juntamente com o Messias no batismo. Não se deve esquecer que os grandes fatos da graça redentora são exibidos por esse batismo, através do qual estão representados a morte, o sepultamento e a ressurreição do nosso Salvador Yahushua HaMashiach. Ou não sabeis que todos quanto fostes batizados em Yahushua, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Mashiach foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Toda a essência do batismo, da Tevilá, ela é baseada no Messias, e é em nome dele que, na verdade, Mateus 28,19 foi escrito. Ide, portanto, e fazei tal midim de todas as nações, realizando-lhes, emergindo-os em meu nome. Mateus 28,19. Essa fórmula básica da profissão de fé católica, da Trindade, teve sua formação durante o curso do 2º e 3º século, em conexão com a cerimônia do batismo. Até onde se pode relacionar sua origem, o texto vem da cidade de Roma, e provavelmente durante o 2º século, e ainda mais no 3º. A originalidade da simples fórmula tríplice, a qual simplesmente utiliza o texto escrito de Mateus 28, foi alongada no meio da sessão. Veja, esse foi o Papa Emérito Bento XVI que escreveu esse livro, Introdução ao Cristianismo. Ele diz que Mateus 28,19 foi acrescido, porque o Messias disse para batizar em nome dele, eles colocaram em nome do Pai e do Espírito Santo também. Isso é admitido pela própria Igreja Católica, né, que essa fórmula foi acrescida, alongada no meio da sessão. Isto é, sobre a questão de crer em Cristo. Aqui, depois de tudo, o elemento decisivo para o cristianismo estava envolvido e considerou-se necessário dar-lhe, no âmbito da questão, como um breve resumo do que Cristo significa para os cristãos. Então, queridos, o batismo trinitário, ele é uma invenção romana. Ele não consta na Bíblia. Até porque todas as citações de batismo que foram feitas são em nome do Messias. Então, os discípulos, eles não eram desobedientes às ordenanças do Messias. Eles cumpriram conforme a comissão foi dada, batizaram no nome dele. O que Roma fez foi adulterar Mateus 28,19. Isso está registrado nos anais da história. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o dízimo? Será que temos mesmo a obrigação de devolver 10% de todos os nossos ganhos para o templo? E ainda mais, doar ofertas
voluntárias também, além dos dízimos e ofertas. Há quem fale de trízimo, né, 3 dízimos. Mas vamos analisar, queridos. Na Bíblia, a única prática que nós vemos entre os discípulos do Messias é a tzedakah, que é ajudar os necessitados, a solidariedade, a caridade. O único meio que os discípulos utilizavam, e o próprio Messias, era essa solidariedade. Ele dava ofertas aos pobres daquilo que eles recebiam. O problema é que o sistema levítico, que preconizava 10% para o templo, ele passou, o véu se rasgou, e a palavra diz, em um livro de Hebreus, que nós temos um sumo sacerdote no céu e o santuário é no céu. Então não precisa ter templo, não precisa dar dízimo, não precisa ser obrigatório, não precisa ser um dízimo sistemático, ou seja, mensal, como eles ensinam no sistema religioso. Isso tudo é uma mentira, e uma das maiores mentiras. Na verdade, foi só em 85 depois de Cristo, no terceiro concílio de Mancon, que foi convocado por ordem do rei da Borgonha, o qual reuniu os bispos da Borgonha e da Neuster, que foram promulgados 20 cânones, e entre esses cânones havia um que determinava a excomunhão de todos aqueles que não pagavam o dízimo à igreja. Ou seja, quem não dava o dízimo no templo era cortado do rol de membros da Igreja Católica. Quase 2 séculos depois, sob o comando de Carlos Magno, o poder civil apoiou a legislação eclesiástica, confirmando-a com uma sanção civil, tornando obrigatório o pagamento do dízimo à Igreja de Roma. Assim, a prática obrigatória do dízimo foi reestabelecida por iniciativa da Igreja de Roma. Nos séculos XVIII e XIX, essa obrigação foi temporariamente abolida por pressões dos setores sociais e industriais, pelo fato de as quantias arrecadadas não terem sido devidamente aplicadas aos fins estipulados pela legislação eclesiástica e civil. E até hoje, né? Nada desse dízimo é bem aplicado, né? No século XX, a Igreja de Roma voltou a implantar gradativamente suas bases eclesiásticas à prática do dízimo como um sistema de contribuição sistemática e periódica, em substituição ao sistema de taxas. Infelizmente, esta prática da Igreja de Roma está sendo copiada por muitos segmentos religiosos nos dias atuais. Então, o que Lutero fez no século XVI foi só pegar essas práticas sistemáticas da Igreja do VI século e implantar no cristianismo protestante. O sistema evangélico é só uma cópia do católico, e principalmente no que diz respeito ao dízimo, o que é, na verdade, uma mentira. O dízimo é uma mentira, porque ele nunca foi obrigatório e nunca foi sistemático, ou seja, as pessoas não são obrigadas a contribuir por mês, né? Como você vê hoje no sistema religioso, pessoas que ficam sem comprar um remédio, ficam sem pagar as contas porque tem que dar no templo o dízimo. Isso é uma farsa, é uma mentira. Na verdade, queridos, o Messias irá cobrar de nós apenas aquilo que deixamos de fazer em relação ao nosso próximo. Quando teve sede, quando teve fome, quando esteve nu, quando esteve preso, quando esteve enfermo, é só isso que o Messias vai requerer de nós para ele voltar. Bom, em se tratando de hierarquia, ou seja, ser servido por todos, a Igreja de Roma é a campeã em estabelecer uma acepção de pessoas em cargos, em títulos, em níveis de poder. Por quê? Porque Roma é uma continuação do sistema do antigo Império Romano, onde você tem o César, tem os cônsules, tem os senadores, né? E tem os tribunos. Você tem uma hierarquia que foi implantada, foi transferida para a igreja chamada cristã. Isso que um aperfeiçoamento disso. Que no lugar do Papa você tem um presidente geral, até porque eu já fui do sistema evangélico e conheço o sistema de hierarquia deles. Né? Na denominação que eu fazia parte havia um presidente da Associação Geral. E depois havia os presidentes das divisões, né, dos continentes. E aí havia os presidentes regionais, das associações regionais. E aí você tem
departamentais, que é outro nível. E aí, nas diversas denominações, eles mudam os nomes, né? Presbítero, é missionário, é bispo, é apóstolo, mas é tudo a mesma coisa. Na palavra original, o servo do Messias é o Ebed, quer dizer, o servo de todos. O sistema que o Messias veio implantar foi um sistema de liderança de servo. O Messias foi o maior servo de todos, ele nos mostrou que aquele que quer ser o maior tem que servir o menor. Ele nos mostrou que é mais importante doar-se do que receber. Ele nos ensinou, queridos, que o caminho para a exaltação é a humildade, é ser humilhado. E, infelizmente, esse tipo de comportamento religioso, ele foi iniciado pelo herético Inácio de Antioquia. Veja o que ele escreveu. Seu bispo está presidindo no lugar de Deus. Unam-se a seu bispo. Isso está na carta de Inácio aos Magnésios 2, 5 e 7. Já fizemos um hangout sobre isso com o irmão Yahussef aqui, né? Depois você assiste. Aquele que faz qualquer coisa sem o bispo não é puro em sua consciência. Carta de Inácio 2, verso 5. Não façam nada sem o bispo. Cuidem para que vocês sigam o seu bispo, assim como Jesus Cristo ao Pai. É um absurdo. E isso foi também incorporado no sistema evangélico, porque eles dizem, olha, não toquem no ungido do Senhor, se referindo ao pastor. Obedeçam os seus pastores. Né? Há pessoas, eu já conheci pessoas que perguntam até que cor de roupa devem vestir ao pastor. Pedem permissão até para ir a algum lugar ao pastor. Quer dizer, beira a loucura, beira a idiotice, a obediência cega com a qual o que eles chamam de aprisco, né? As ovelhas do aprisco, seguem os seus líderes. Ao exaltar o poder do ofício do bispo supervisor e exigir a absoluta autoridade do bispo sobre a Assembleia, Inácio estava na realidade fazendo uma jogada para obter o poder, tomando a autoridade absoluta sobre a Assembleia de Antioquia e encorajando outros supervisores não judeus a fazerem o mesmo. O que é interessante, queridos, é que Justiniano declara o Papa o cabeça de todas as igrejas do Sacro Império Romano, no ano de 538. A coisa fica mais interessante ainda, quando o Papa Leão XIII afirma que o Papa é o próprio Deus na Terra, é o soberano da Terra. A coisa chega a tal ponto hoje que você tem os apóstolos das religiões fazendo bíblias em homenagem a si, canecas com a foto deles gravadas, tem também lenço ungido, tem até uma toalha babada aí de um apóstolo que ele vende como uma espécie de amuleto, né? É um absurdo a que ponto hoje as pessoas se submetem aos líderes religiosos cegamente, em detrimento da própria palavra, da Escritura. Certo? Vamos lá. A Igreja Romana suplantou a autoridade do Altíssimo, o Criador, em função da sua autoridade eclesiástica, ou seja, a autoridade da igreja. Os líderes é quem ditam as normas para a igreja. Eles anularam a Torá, o conjunto de instruções do Criador, os 10 mandamentos, inclusive, e fizeram um ajeitado para incorporar com as novas tradições e normas de homens. E eu não vou aqui adentrar em detalhes sobre que mandamentos de homens eles inventaram, mas eu vou ser bem drástico no que eu vou falar. Se eles mandarem o povo comer fezes, o povo come. Simplesmente porque eles acham que tem essa autoridade. Mas quando você lê a palavra do Criador, a lei do Altíssimo, ninguém quer obedecer. Inventam 1001 desculpas para anular a validade e a obrigatoriedade da lei do Eterno. Mas tudo que o sistema manda, eles obedecem. É incrível isso. Incrível.
E essa situação também engatilhada por Inácio de Antioquia, um dos maiores hereges que já houve, o primeiro, na verdade, o primeiro anti-Messias, né, anticristo, afastou os homens da Torá, porque na verdade o iníquo é o anomos, é aquele que é anti-Torá, contra a Torá. Esse declarou que a Torá havia sido abolida, não somente em Antioquia, mas em todas as assembleias de não-judeus para as quais escreveu. Não sejam enganados por doutrinas estranhas, nem por fábulas antigas sem valor. Pois se continuarmos a viver conforme a lei judaica, olha só, quem foi que cunhou esse jargão, lei judaica? Foi ele. Estamos confessando que não recebemos a graça. Carta de Inácio aos Magnésios 3:1. Mas se alguém pregar a lei judaica a vocês, não lhe deem crédito. Carta de Inácio, Filipenses 2:6. E aí a famosa frase, Roma locuta est, causa finita est. Roma falou, a causa acabou. Até hoje, né? O que o pastor diz é lei. Assim diz o pastor, acabou. O Papa falou, acabou. E assim com todos os líderes religiosos que são considerados, que estão acima da Escritura. A palavra deles está acima da lei do Altíssimo. Bom, a introdução da guarda, o descanso do domingo e a comemoração das festas pagãs dentro do mundo cristão, na verdade é uma contrafação. Ele substitui o Shabat, o sétimo dia, o sábado, descanso, e as Moedim, os sábados e as festas do Criador. E, mais uma vez, Inácio de Antioquia afirmou, não mais observem os Shabatot, os sábados, né? Mas observem o dia do Senhor, no qual também a nossa vida floresce nele, através da sua morte. Carta de Inácio aos Magnésios 3:3. Os cristãos não devem judaizar e descansar no sábado, mas sim trabalhar neste dia. Devem honrar o dia do Senhor e descansar, se for possível como cristãos. Se, entretanto, forem encontrados judaizando, sejam excomungados por Cristo. Isso está na História dos Concílios da Igreja, volume 2, livro 6, seção 93, página 318, cânon 29 do Edito de Constantino. Então, isso já foi no ano 364. Constantino não só reprime os cristãos que guardavam o sábado, até porque todos os cristãos receberam o evangelho de judeus, que criam no Messias, né? Os discípulos. Aí eles guardavam o sábado, guardavam as festas. Prova disso é o que está na história, né? Que ele diz que quem fosse encontrado judaizando seria excomungado da Igreja Católica. Ou seja, prova de que haviam guardadores do sábado e pessoas que guardavam as festas santas, né? Então ele estigmatizou essas pessoas e promulgou o decreto dominical, que era quem for pego trabalhando no sábado, no domingo, aliás, vai ser punido. Então, queridos, tudo isso foram ideias de um segmento pagão que se travestiu de cristão, na verdade. Eles não têm nada de cristão. Esses pais da igreja são os vilões da igreja, e os reformadores também. São os hereges da igreja, na verdade, porque eles simplesmente deram uma nova roupagem ao paganismo, né, travestindo de cristianismo. Esse é um aspecto interessante, porque eu já encontrei muitas pessoas que confessaram que só aceitaram o evangelho, só entraram para a igreja por medo do castigo eterno. Ou seja, o sujeito ele é ameaçado ou ele é coagido a aceitar o evangelho, porque senão ele vai queimar eternamente, sem fim, no lago de fogo. Bom, na verdade, esse conceito é uma mentira. Não vai existir um tormento eterno, e no momento não existe tormento ainda. Mas, irmão, por que você diz isso? Porque esse é um conceito greco-romano. O Hades, ou o inferno em chamas, é um conceito romano. O que nós temos no hebraico é o Sheol, que é o abismo de águas. Vamos entender melhor esse conceito. Você pode pesquisar o que eu vou mostrar aqui
e você vai encontrar a mesma coisa. Na mitologia grega, as profundezas correspondiam ao reino de Hades, para onde iam os mortos. Daí ser comum encontrar-se a referência do que Hades era deus dos infernos. O uso do plural infernos indica mais o caráter de submundo e mundo das profundezas do que o caráter de um lugar de condenação, em geral dado pelo singular inferno. Distinguindo o lugar dos mortos, o Hades, a mitologia grega também concebeu o lugar de condenação ou de prisão, o Tártaro. Isso está na Enciclopédia Universal, Grolier. Outro termo designativo no mundo dos mortos é o Sheol, esse vem do hebraico, que apresenta essa característica de desolação, silêncio e purificação. Então veja, é completamente diferente das características greco-romanas. A palavra vem de Seol, que mais tarde dá origem ao termo Sheol, não confundindo com Geena, que era o nome dado a uma ravina profunda, é um crematório ao sul de Jerusalém, onde sacrifícios humanos eram realizados na época das doutrinas anteriores e mais tarde tornou-se uma espécie de lixão da cidade de Jerusalém. Frequentemente em chamas devido ao material orgânico, o uso do termo Sheol indica lugar de inconsciência e inexistência, conforme o texto nos mostra, e não um lugar de punição. Queridos, isso tudo está nas definições simples da terminologia da palavra. Eu não estou inventando isso aqui, nem estou induzindo você a acreditar nisso aqui, não. Estou falando da fé hebraica, a bíblica. Não existe o conceito de Hades, greco-romano. Isso é uma invenção que no cristianismo foi adaptada do paganismo, onde existem diversas concepções a respeito do inferno, né? A ideia de que o inferno é um lugar de condenação eterna, tal como se apresenta hoje para diversas correntes cristãs, nem sempre foi e ainda não é consenso entre cristãos. Nos primeiros séculos do cristianismo, houve quem defendesse que a permanência da alma no inferno era temporária, uma vez que inferno significa sepultura, de onde, segundo os evangelhos, a pessoa pode sair na ressurreição. E há alguns que ensinam, né, que vai haver uma ressurreição corpórea, onde realmente as pessoas vão ser julgadas no final e vão ser, conforme Apocalipse 20, queimadas. Porém, até esse juízo final, que vai ser final mesmo, porque vai ser uma destruição eterna ou terminal, as pessoas os ímpios serão totalmente destruídos, deixarão de ser atormentados, é o que a Bíblia realmente preconiza. Essa é a doutrina dos apóstolos, a ressurreição corpórea no dia do juízo final. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da morte eterna, condenação eterna. Então, esse medo que a igreja impôs sobre a sociedade, inclusive vendendo indulgências, né, para livrar do purgatório as almas que estavam sendo afligidas, né, tudo isso é um medo, é um terrorismo espiritual que a igreja de Roma utilizou para manipular a massa. E o sistema evangélico até hoje também copia essa mentalidade pagã que infelizmente tem enganado muitos. E muitos têm sido levados à fé por medo e não por amor ao Messias, por amor à verdade. Vamos lá, outro fato interessante é a questão do arrebatamento secreto, ou a corrente teológica chamada de pré-tribulacionismo. Isso é uma parte da escatologia cristã que é totalmente contrária à descrição bíblica de uma segunda vinda de Yahushua visível, audível e literal sobre a terra. Como o Apocalipse diz, ele vem, todo olho verá, entendeu? Ele descerá com a trombeta, com a voz de arcanjo, com grande barulho, e até os mortos vão ouvir ressuscitar. Quer dizer, tudo isso contraria a descrição bíblica, né, o arrebatamento secreto, o pré-tribulacionismo. E aqui está a verdade revelada. A mãe do arrebatamento secreto. Esse ensino de um arrebatamento secreto pré-tribulacional é uma doutrina que nunca existiu antes de 1830. Pasme. É uma invenção recente do século XIX.
O arrebatamento pré-tribulacional veio à existência mediante uma exegese cuidadosa da Escritura? Não. A primeira pessoa a ensinar a doutrina foi uma jovem chamada Margaret MacDonald. Essa Margaret, ela não era teóloga, nem expositora bíblica, mas uma profetisa da seita Irviginta. A igreja... então, veja, essa moça aí, que você vê na foto, ela quem deu à luz a ideia de um arrebatamento secreto, silencioso, inaudível, né, invisível, onde a igreja seria livrada da tribulação. E é um absurdo a ideia, tanto que chega a beirar ficção científica como as descrições de abdução alienígena, né? Essas visões de Margaret eram bem conhecidas por aqueles que visitavam sua casa, dentre eles um cidadão chamado John Darby. E dentro de poucos meses, sua concepção profética distintiva foi refletida na edição de setembro de 1830 do The Morning Watch, um periódico evangélico, né, que circulava na América, e na Assembleia dos Irmãos em Plymouth, na Inglaterra. Os primeiros discípulos da interpretação pré-tribulacionista frequentemente a chamavam de uma nova doutrina. Agora, o maior responsável pela ampla aceitação do pré-tribulacionismo moderno, né, que isso não existia há 1900 anos, isso nunca tinha existido, né, 1800 anos. Pré-tribulacionismo e dispensacionalismo entre os evangélicos foi Cyrus Ingerson Scofield. Famosa Bíblia Scofield, de 1843 a 1921. Essa é uma Bíblia de referência, né, utilizada em praticamente todos os seminários teológicos, as faculdades de teologia cristã. E essa Bíblia é de 1909, que expunha doutrinas de Darby em suas notas, se tornou muito popular em círculos fundamentalistas. Na mente de muitos, professores da Bíblia, pastores fundamentalistas e multidões de cristãos professos, as notas de Scofield eram praticamente igualadas à própria palavra de Deus. Então veja, como você, pré-tribulacionista, ou que crê na escatologia evangélica, cristã, protestante, pode dar crédito para uma mulher que teve visões na década de 30 e de repente apresentar uma nova doutrina que nunca existiu entre os apóstolos, nunca existiu nos profetas, agora introduzindo uma impressão cômoda para a escatologia final, né, dos acontecimentos, porque ninguém precisa se preocupar porque vai ser levado, não tem por que se preparar para a grande tribulação, segundo essa doutrina. Acomoda muitos cristãos, a ponto de eles odiarem aqueles que estudam escatologia, que estão atentos aos sinais, e uma fé cômoda, baseada em teologia da prosperidade e segurança, paz e segurança. Quando a Bíblia diz que vai haver repentina destruição. Bom, queridos, e agora nós vamos apresentar uma das falsas doutrinas mais sutis e mais envolventes, que é o reino no céu. De que Cristo e os santos vão reinar no céu. A primeira pergunta lógica que deve ser feita é, ok, vamos reinar com Cristo no céu. Vamos reinar no céu sobre quem? É sobre os anjos? É sobre o Pai? Que vai ser uma abominação. Onde que Cristo prometeu o reino no céu? Onde tem na Bíblia falando que os santos vão reinar no céu? Queridos, para o seu espanto total, não existe nem texto bíblico que alegue que nós vamos reinar no céu. Fala reino do céu, que é bem diferente. O reino ele provém do céu, mas ele não será no céu. A nova cidade é do céu, ela não estará para sempre no céu. E isso lança por terra a restauração do reino de Israel, né? E o reino na terra, em que o Messias e os santos reinarão sobre as nações com vara de ferro. Por exemplo, as escrituras afirmam que José de Arimateia, por exemplo, membro de destaque do Sinédrio, também esperava o reino de Arro, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Arruxua.
Isso está em Marcos 15, 43. Todo israelita, todo hebreu, todo judeu, ele tem a viva esperança de que Israel será restaurado, que o Messias reinará como no trono de Davi, no seu reinado milenar, messiânico, e de que o reino eterno será estabelecido em Jerusalém. Todos eles tinham essa fé. Jeremias, Isaías, Daniel, João no Apocalipse, o Messias, e de repente, eis que surge a doutrina: nós vamos reinar no céu. Os judeus estavam esperando o reino eterno vir a eles, e não que eles mesmos fossem ao reino de Yah na morte. É por isso que o próprio Messias disse: pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Yah. Lucas 22, 18. Se as supostas alegações de que ao morrer você vai para o céu fossem verdadeiras, então isso não faria sentido, porque se você morre e vai para o céu, então vai beber lá do fruto da videira? Ou quando o Messias levar as pessoas para o céu, então eles beberiam no céu? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles vão beber do fruto da videira quando vier o reino do Messias, quando ele voltar e estabelecer seu reino. Na oração modelo do Pai Nosso, ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em Mateus 6,10, não é vamos nós até o teu reino, não foi isso. É o reino dele que virá a nós aqui para a terra. Queridos, o povo de Israel nunca creu no reino milenar transferido para o céu. Bertrand Russell, em História da Filosofia Ocidental, diz: o Deão Indy, em seu valioso livro sobre Plotino, ressalta acertadamente o que o cristianismo lhe deve. O platonismo, diz ele, é parte da estrutura vital da teologia cristã, qual nenhuma outra filosofia, ouso dizê-lo, poderia funcionar sem atritos. Há, diz, uma extrema impossibilidade de extirpar-se o platonismo do cristianismo, sem o que o cristianismo se faça em pedaços. Assinala que Santo Agostinho refere-se ao sistema de Platão como o mais puro e brilhante de toda a filosofia. Então veja, Agostinho, um famoso pai da igreja romana, ele era profundamente influenciado pela filosofia grega. E na filosofia grega existe o princípio de um reino superior, ou Olimpo, né, onde os deuses se encontram, um panteão de deuses, né, no Olimpo, onde Hades reina soberano, de que essa ideologia greco-romana, ela tinha que se encaixar dentro do sistema cristão. E o tal Santo Agostinho, que é tido como um dos mestres da religião papal, afirmava que todos os que morrem sem ser batizados, mesmo as criancinhas, irão para o inferno e sofrerão tormentos sem fim, e que certas pessoas, dentre os que foram batizados, são escolhidos para ir ao céu. Isso está na História da Filosofia Ocidental, volume 2, página 69, ou seja, a ideia de que a recompensa dos bons e dos maus, ela vai ser o inferno em chamas, o inferno eterno, ou o céu, isso é, na verdade, uma cópia da mitologia grega. Tanto é que muitos ateus utilizam esse argumento para invalidar o cristianismo e dizer, olha, o cristianismo é uma imitação da mitologia grega e vice-versa. Por quê, queridos? Porque seguem dogmas humanos, coisas que não estão na Escritura. Eu mesmo fui fazer uma pesquisa sobre onde na Bíblia está escrito reino no céu e não encontrei nenhum texto. Se alguém encontrar aí, me avise. Não existe. Então, isso é uma coisa que tem que ser desmistificada também. É outra falácia romana para induzir pessoas ao erro, né? Para trazer uma coisa bonita, atraente, um apelo muito tocante, que nós vamos voar no céu com os anjinhos e vamos morar lá, quando nada disso foi prometido para os servos do Eterno, é prometido a terra.
Os mansos herdarão a terra. Salmos 115 diz que, 37, aliás, diz que os mansos permanecerão na terra, né? Que os santos vão permanecer na terra e não serão desarraigados, não serão tirados dela. Agora, para fechar, tanta manipulação, tantas mentiras, é a criação desse ícone cristão, que é o Jesus Cristo romano. Queridos, nós fizemos um vídeo demonstrando como o anti-messias, na verdade, será conforme os moldes desse falso Cristo. Essa caricatura que foi inventada por Roma. Loiro, traços efeminados, nós mostramos em um vídeo aqui, o retrato verdadeiro do anticristo, como tirando essa barba, você tem um rosto feminino, na verdade. Cabelos longos, pele clara, auréola do sol ao redor, até esses dedos é um gesto ocultista, pagão. Esse coração com a coroa de espinhos, essa cruz, até as vestes, né, vermelhas, tudo isso remete a uma figura romana. Nós vamos já ver isso. Na verdade, o Messias bíblico era judeu, da tribo de Arudá, o Judá. Descendente de hebreus, israelita, que cumpriu a Torá, que não veio glorificar a si mesmo, senão apresentar o amor do Pai ao mundo, cujo nome era Yahushua, até porque Jesus Cristo não tem significado, senão um nome transliterado do latim para o português, e aí recente também, de séculos bem recentes, quando o nome do Messias hebreu é Yahushua, cujo nome contém o nome do pai, Yahô, que significa Yahô é salvação. O verbo shua, salvar, salvação, indica que o pai é salvação. O Messias declara que o pai é o salvador. E um Messias que cumpriu a Torá, guardava o Shabat, não veio abolir a lei, não comia alimentos impuros, proibidos pela palavra, pela lei. Ele não veio rejeitar Israel, ele não veio abandonar a terra prometida, ele não veio quebrar o pacto eterno. Ele veio restaurar, ele veio exaltar a Torá. Ele veio demonstrar que os princípios do reino do Pai são baseados no amor. Todo mandamento do Pai na Torá é amor. E nós vemos o seguinte, que essa invenção do Jesus romano, na verdade, é uma invenção do 4º século apenas. Os cristãos só puderam praticar sua religião com certa liberdade a partir do 4º século, com a conversão de Constantino. Aliás, com a aprovação do imperador e com o apoio da rainha, Santa Teresa, né, eles canonizaram a mulher de Constantino como santa, né, que era extremamente devota, e vários poderosos que converteram também. Com isso, não demorou até surgirem artistas mais que felizes em criar figuras e quadros de Jesus, e eles certamente soltaram a imaginação. De acordo com Richard, esses elementos, o halo, que é essa auréola do sol ao redor, né, desse Jesus romano, que é o Deus Sol, na verdade, que eles estão honrando, né, a mão em bendição e a pele clara se tornaram tão prevalecentes nas igrejas romanas e bizantinas que a nova representação, inclusive, pegou entre os cristãos que viviam no Oriente Médio, que adotaram essa imagem de Jesus em vez de uma que tivesse um aspecto mais mediterrâneo. Hoje em dia, em vez de quadros e pinturas, né, afrescos, Cristo costuma ser retratado em séries e filmes. E apesar de as representações não serem mais tão rigorosas, algumas produções inclusive trazerem atores com aspecto mais nazareno, Jesus continua sendo mostrado como um homem branco, com feições mais europeias que palestinas. Alguém pode dizer assim, mas isso é bobagem, cada um representa o Cristo como quiser. Não, eu quero a verdade. Como é que o Messias era? De onde ele era? Ele era do Oriente? Ele era semita? Ele então era judeu?
Então tem algumas características que não batem com essa gravura aqui do quinto século, encontrado, do quarto século, aliás, encontrado na Espanha, de um Jesus com aparência ibérica, manto vermelho, uma cruz de malta nos ombros, um ralo do sol, um verdadeiro romano. E não o Messias judeu, que é o que eu leio na Escritura. Então, queridos, para fechar, a verdade está sendo restaurada. E Yahushua veio em nome de seu pai. Ele não aboliu a Torá, não rejeitou Israel. E não prometeu o céu, mas sim restaurar o reino de Israel, a partir de Jerusalém em sua vinda. Eu sei que é muita informação para você digerir de uma vez só, mas o intuito é que você pesquise. Se for necessário, assista várias vezes esse vídeo e assista os vídeos que nós recomendamos. Acompanhe esse canal porque nós estamos buscando restaurar os muros derribados por Roma, pelo protestantismo maçônico. Estamos procurando desenganar você das falsas religiões que estão aí. E que, na verdade, não existe religião verdadeira. O que existe é a palavra verdadeira que você deve seguir na sua casa. E que o Criador tenha misericórdia de nós, em nome do seu Messias ungido, Yahushua HaMashiach. Shalom a todos, um abraço, que o Eterno esteja na tua vida. Até um próximo Hangout.